Bom dia, pessoal! Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas. Eu cheguei aqui de surpresa, não agendei live, não é uma live como aquelas nossas que estamos acostumadas de um montão de tempo. Hoje eu quero dar início a algumas lives que eu quero fazer de manhã para que você aprenda a mergulhar na palavra de Deus. Bem-vinda, Thaís. Meninas, venham chegando. Eu vou explicar para vocês qual é o intuito dessa live surpresa aqui. Como vocês sabem, no meu trabalho, eu sempre digo que existem lugares nossos em que terapia alguma alcança, profissional algum alcança. Ninguém consegue acessar determinadas dores nossas, apenas aquele que nos criou e que nos conhece na intimidade, na profundidade. Então, por isso, eu falo sempre da nossa formação, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós somos formadas por essa tricotomia. E na terapia, você trabalha a sua porção alma, a sua porção emoção. É isso que você trabalha aqui comigo nas nossas sessões, é isso que você se trabalha sozinha enquanto você me escuta e escuta outros profissionais da área da saúde. E com a medicina, a alimentação, exercícios, você trabalha o seu corpo, mas para que tudo isso tenha sustentação, você precisa trabalhar o seu espírito. Aquela sua parte mais profunda, aquela parte que te conecta com Deus Pai, aquele que te ama, que te criou e que quer o melhor para você. Por favor, vocês podem só me dar um retorno, se vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sentindo um retorno aqui no meu fone. Quero só saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o som, meninas, por favor. Me digam se está tudo bem, só manda um joinha assim para mim, para eu saber se estão me ouvindo, por favor. Bom, vou continuar aqui. Ah, joia! Acabei de receber um retorno, tá perfeito. Então tá ótimo, então vamos continuar. Hoje, então, eu tô aqui de forma surpresa para ensinar você, para começar nessa nossa jornada, de te ensinar a lidar com essa sua porção espírito, com essa parte que te conecta com Deus, essa parte que é a mais importante, a mais relevante de você, porque é ela que te sustenta. É ela que sustenta o seu corpo, que você trabalha aí com a medicina e com todos os cuidados. É ela que sustenta o trabalhar da sua alma em terapia. Bem-vinda, Aline! Essa parte é a porção corpo, ela é trabalhada então de forma externa. A porção alma, ela é trabalhada aqui em terapia, com todas as técnicas e tudo mais, mas tem a sua porção espírito. E essa precisa ser alimentada. Você trabalha a alma, você trabalha corpo, mas você alimenta o seu espírito, porque é ele quem te sustenta, é ele quem sustenta todo o resto aí que você está fazendo para conseguir viver bem aqui nesse mundo. E a intenção dessas lives matinais e diárias vai ser te acompanhar, vai ser te guiar nesse caminhar aí do alimentar do seu espírito, porque nas sessões, em todas as pessoas que eu atendo ou mesmo que eu converso, eu sempre comento que o espírito precisa ser alimentado para que nós tenhamos sustentação. Mas tem pessoas que nem sabem como fazer isso, elas não sabem nem como começar. E aí tem muita gente falando de devocional diário e tudo mais, mas tem pessoas que não sabem por onde começar. E é difícil mesmo, porque a gente acha que precisa de muita coisa. Mas a ideia aqui, gente, todas as manhãs é trazer para você assuntos nossos, assuntos da atualidade, assuntos que acontecem comigo, com você. Você pode me trazer, inclusive, as suas questões, se você quiser falar sobre elas aqui. E a ideia é falarmos sobre essas questões normais, de pessoas normais, do dia a dia, como eu e você. E o que Deus vem trabalhando em nós através dessas questões. E hoje, para começar, eu quero trazer para você algo que aconteceu comigo. Aconteceu ontem, foi um cuidado de Deus assim muito especial e eu quero trazer para você e quero que a gente fale sobre isso à luz da Bíblia. Eu tô com a minha Bíblia aqui do lado. Se você tiver a sua, pega aí para a gente conversar também.
para que você entenda e aprenda a se relacionar com esse Deus maravilhoso, para que você aprenda então a pensar à luz da Bíblia, a ler, a meditar, a orar, para que você aprenda a se relacionar com Deus que vem aí para alimentar o seu espírito e sustentar esse todo aí que te constitui. Então, estamos falando aqui sobre uma comunidade que virá, certo? Uma comunidade que a princípio eu anunciei aí para as mulheres solteiras, para as mulheres que se sentem sozinhas, mas teremos também uma vertente para as casadas que igualmente se sentem sozinhas em alguns momentos, né? Então a ideia dessas lives de manhã é para falar para todas vocês, para as mulheres, para que elas aprendam o seu lugar de filha, o seu lugar de valor, o seu lugar precioso no colo de Deus, que é o nosso Pai. E ontem eu experimentei esse lugar de uma forma assim tão intensa, como confesso que há bastante tempo não experimentava, naquele nível de fragilidade. Então, nós estamos aí falando dessa comunidade e na semana passada fizemos uma live sobre temperamentos. Não sei se vocês estavam na live ou se viram depois. Falamos sobre temperamentos e eu até comentei na live que eu era do temperamento sanguíneo colérico. Se você não sabe o que é isso, hoje eu não vou aprofundar nisso, mas na quinta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live sobre temperamentos novamente, em que nós vamos aprofundar nos temperamentos e falar como é que a gente consegue trabalhar esses temperamentos, tá? Na parte emocional e na parte espiritual também. Mas, para vocês entenderem um pouquinho do que acontece comigo, com o meu temperamento, sanguínea colérica. Então, eu sou bastante passional, eu sou uma pessoa muito emocional, eu sou uma pessoa intensa, mas também sou uma pessoa enérgica, uma pessoa que gosta das coisas ali bem certinhas, e eu tenho um senso um pouquinho aguçado de controle. É algo que eu trabalho e que eu já trabalhei muito em terapia e algo com o qual eu lido durante a minha vida, porque todas nós temos aquela partezinha nossa que a gente não lida muito bem, a gente precisa sempre estar atenta, né? A gente precisa sempre estar ali de olho naquilo, prestando atenção e entendendo o que é que precisa ser administrado naquilo. E a minha parte é essa necessidade de controle, gente. Isso para mim é algo assim bastante intenso. Todas nós temos as nossas partes falhas, né? Eu não sou diferente, não é porque eu sou terapeuta que eu tô aqui zerada das minhas questões. Muito pelo contrário. Eu, como terapeuta, me investigo ainda mais e quero ajustar ainda mais. E sempre vai ter coisa para ajustar, porque ninguém é perfeito. O único perfeito, ó, tá lá. Foi crucificado, inclusive, né? Não adiantou ser perfeito. Então, a busca pela perfeição é ilusória. É utopia, a gente jamais alcança, e o controle igualmente, nós não temos controle de nada. Só que eu, como sanguínea, colérica, com essa intensidade, essa necessidade de controle, acabo perdendo a paciência em algumas situações. E durante a vida eu vim trabalhando isso em mim, e com bastante sucesso, graças a Deus, tudo indo bem, mas aí chegou a maternidade. Quem aqui é mamãe vai saber do que eu tô falando. A maternidade é um encontro com as partes mais profundas e mais delicadas de uma mulher. É um encontro com tudo aquilo que você tem e que você às vezes passou uma vida sem olhar muito, que não foi o meu caso em relação ao meu temperamento, eu sempre olhei, mas ainda que você olhe, quando vem a maternidade você se depara com aquilo de uma forma diferente. E aí, Deus me presenteou com um filhinho lindo, maravilhoso, meu amor, o Daniel, que também tem o temperamento sanguíneo colérico. Ah, surpresa, né? Para a mamãe ser trabalhada. Então, vem o Dani com um temperamento parecido com o meu, com a mesma intensidade e com a mesma vontade de controle. Imagina os dois se chocando. Então é um aprendizado constante para mim. Só que tem momentos em que a gente está em alta no aprendizado, a gente está lidando bem com aquilo, a gente está seguindo. Em outros, a gente está mais vulnerável. Em algumas
as coisas acontecem e fogem do nosso controle. E aí aquela parte sombra, aquela parte feinha nossa, acaba sobressaindo. E a gente não quer isso, porque isso dói, isso machuca, isso fere, isso esfrega na nossa cara aquilo que a gente entende que é nosso defeito. Quem é que se conecta com isso? Olha aqui, Aline, tô entendendo exatamente como eu e a Heloísa. Aline, não é fácil, não é fácil, mas o Senhor já nos disse que não seria. Ele já disse que nesse mundo a gente teria aflições, mas que, assim como Ele, nós também poderíamos vencer o mundo, e não pela nossa força, mas pela força dele em nós. E é isso que eu quero trazer para vocês. E para começar essas sessões de terapia através da palavra de Deus, porque eu vou chamar isso de sessão, gente. Vamos fazer um encontro diário em que a gente vai durante uns 20 minutos, 30 minutinhos, porque eu sei que a vida é corrida, o dia começando, trabalho, filho, casa, tudo acontecendo, mas a gente precisa tirar esse tempinho para cuidar de nós, para sermos melhores pessoas, melhores mães, melhores profissionais, melhores esposas, melhores mulheres, melhores para nós mesmas. A gente precisa tirar um tempinho e se conectar com Ele, para que Ele nos ajude aí com esse nosso espinho na carne. Olha a Thaís aqui falando também, te entendo, aqui em casa eu e a Maria, Thaís. Mas vamos aprender a como lidar melhor com isso? E para isso eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. Mas primeiro eu vou falar sobre o que aconteceu com alguém bastante conhecido. E se tiver pessoas aqui que não conheçam, segue aqui com a gente nesse Terapizada pela Palavra todos os dias, que você vai conhecer mais e mais sobre a Palavra de Deus e a terapia, porque aqui é terapia e Palavra de Deus caminhando juntas, tá? Então hoje eu quero falar para vocês, eu tô aqui com a minha Bíblia porque ela vai ser a nossa fonte de inspiração. Eu tô aqui para falar sobre o apóstolo Paulo, um colérico, bravo, muito nervoso e que foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e se transformou a ponto de ser o maior defensor do cristianismo no Novo Testamento, um dos maiores pregadores da palavra de Deus depois de Cristo, e que realmente veio para nos ensinar muita coisa sobre a humanidade, sobre a falibilidade humana. Eu quero falar sobre Paulo, que era um perseguidor de Cristo e num determinado momento ele teve um encontro com Cristo. Eu não vou me aprofundar aqui na história de Paulo, mas você pode, através da sua Bíblia, ler sobre Paulo. Nós estamos aqui em 2 Coríntios, então temos as cartas que Paulo escreveu. Eu vou deixar para vocês aqui depois na descrição as referências para você ler sobre Paulo e aprender sobre ele, tá? Então não vou aprofundar porque nós não teremos tempo para isso. Mas eu quero falar sobre o temperamento de Paulo, com o qual eu em muitos momentos me identifico, e vamos ver se você se identifica também. Paulo então era um perseguidor de Cristo e ele era bastante colérico. Ele era colérico assim no sentido mais negativo do temperamento. Por quê? Porque era o temperamento puro. Era a parte humana pura de Paulo, sem Deus, sem Jesus. E gente, se tirar Jesus de nós, não sobra nada, porque nós não somos nada mesmo sem Deus. E é isso que Paulo era, enquanto ele perseguia os cristãos de forma implacável, violenta, assassinando, torturando. Ele fazia realmente coisas horríveis através do ódio que ele sentia. Mas um dia Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus que já estava no trono, mas ele se apresentou a Paulo. E Paulo, então, tendo esse encontro, entendeu que ele não queria mais perseguir os cristãos. Não, ele queria se tornar um cristão. E ele queria pregar o cristianismo, e ele queria aprender mais daquele Cristo, e ele queria se aprofundar. E como um bom colérico que era, Paulo, obviamente, se dedicou muito a aprender sobre a palavra de Deus e a pregar a palavra de Deus. Ele pregava com muita ênfase, ele trazia correção para o povo. Gente, acho que eu estou recebendo uma ligação aqui. Deixa eu ver aqui.
Só um instante, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo? Recebi uma ligação, tentei tirar aqui, não estava conseguindo. Voltou o som para vocês? Só dá um joinha aqui para mim, por favor. Será que voltou, pessoal? Dá um joinha aqui para mim, gente, por favor, só para eu ter certeza. Ótimo, perfeito. Então aqui, ó, vida real acontecendo, né? A controladora saindo do controle da live, porque a vida acontece, ligação entra, enfim. Vamos lá. O que acontece então? Paulo se aprofundou na palavra de Deus e ele ensinou muitas pessoas sobre a palavra de Deus de forma muito incisiva, muito firme naquilo que ele falava. E ele trazia correção para as pessoas, inclusive. Ele apontava, olha, vocês estão errando aqui, 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 vamos nos ajustar, vamos nos aproximar de Deus. E ele era um homem que buscava muito a presença de Deus e que certamente recebeu muitas curas na sua alma, no seu coração e no seu corpo, inclusive, por se aprofundar na palavra de Deus. Porém, Paulo tinha um espinho na carne. E os teólogos entendem que esse espinho era físico mesmo, era alguma dor física, alguma enfermidade, alguma doença, algum problema de Paulo. Mas quando a gente fala de mim e de você, o espinho na carne pode ser muitas coisas. Por exemplo, o meu espinho na carne, que é o que eu quero compartilhar com vocês, é o temperamento. É essa administração do meu temperamento. Esse é o meu espinho na carne, é uma coisa com a qual eu lido assim uma vida e que eu já aprendi a lidar de muitas formas, mas que quando eu tô vulnerável, mais fragilizada, isso acaba aflorando de alguma forma. E eu tô aqui me colocando assim de uma forma muito transparente para vocês, para que vocês saibam que o fato de sermos terapeutas, estudarmos, isso não nos impede de viver determinadas dores que acontecem aí na sua casa também, porque isso é ser humano, independentemente de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, nós somos apenas pessoas e que precisamos viver na dependência de Deus, na dependência de Jesus, porque, de novo, eu quero falar, se tirar ele, não sobra nada. E aí, eu quero falar então sobre Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, Paulo fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Paulo era um homem que tinha muitas revelações de Deus, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele cita isso, né? Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por que ele fala que mensageiro de Satanás? Porque quando a gente fala de espinho na carne, a gente fala de uma parte nossa que a gente não gosta, seja física ou seja emocional. Aqui nós estamos falando de terapia a partir da palavra de Deus, então nós estamos falando da parte emocional. Tem muitas coisas, muitos comportamentos, sentimentos, pensamentos que vêm até nós não gostamos, nós nos sentimos ameaçados, amedrontados, acusados. E quem é que nos acusa? Não é Deus, não é Jesus que nos acusa. É o inimigo das nossas almas, certo? Então ele usa essa nossa parte mais fraca, mais frágil para nos acusar. E aí Paulo continua: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse o espinho da carne dele. Então ele me disse, a resposta do Senhor a Paulo após orar 3 vezes para que ele afastasse o espinho da carne: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo, ele tinha o espinho na carne, ele se sentia acusado, afrontado com aquele espinho, e ele pediu por 3 vezes para Deus: afasta esse espinho de mim, tira esse espinho de mim. Gente, eu já pedi por muito mais do que 3 vezes. Ai, me transforma, Deus, meu Deus do céu, como é que eu fico assim, tão brava com determinadas coisas? E eu já pedi muitas vezes, e eu entendi
ontem, como que eu vou contar para vocês. Eu entendi ontem de forma muito profunda, Deus falando para mim mais uma vez: a minha graça te basta. É na sua fraqueza que eu te fortaleço, porque é na minha força que você caminha e não na sua força. E aí, falando sobre Paulo que pediu 3 vezes, eu me lembrei de outro alguém, ainda muito mais importante que Paulo, que pediu também por 3 vezes para que o sofrimento fosse afastado dele. Vou pegar aqui que eu separei para vocês, que foi Jesus. Quando Jesus estava no Getsemane, e eu separei aqui a passagem para que vocês leiam depois e meditem nela também. Quando ele estava no Getsemane, a gente pode ler aqui, ó, em Mateus 26, no versículo 38. Ele foi para o Getsemane, que foi o lugar onde ele foi orar antes da sua crucificação. E ele pediu para os discípulos orarem com ele, porque ele estava profundamente angustiado. Aí você para e fala assim: oi? Como assim? Jesus estava angustiado? Mas ele era Deus. Ele era homem aqui nessa terra, mas era Deus. Como assim estava angustiado? Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, que ele teve o cuidado de mandar o filho dele aqui para essa terra, ele próprio, sendo carne, como eu e você aqui, ó, que dói, que sente o coração, que sofre, para ele sentir tudo que eu e você sentimos, para que hoje você tenha a certeza de que sim, ele sabe o que você sente. Ele sentiu na pele o que você sente. E olha só o que Jesus fala no Getsemane, antes da crucificação, no momento em que ele foi orar, pedindo a Deus para que aquilo não acontecesse, porque Jesus estava com medo. Sim, ele também sente medo. Sentiu medo enquanto humano, né? Então, em Mateus 26, 38, ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, pedindo para os discípulos. Então, ele pede para os discípulos orarem com ele, porque ele estava profundamente triste, ele estava angustiado. E a oração dele foi: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele pediu pela primeira vez: meu Pai, eu tô com medo. Eu tô com medo dessa crucificação e tudo isso, porque ele sendo Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele sabia que ele ia sentir na pele humana tudo o que ia acontecer. Então imagina o tamanho do desespero de Jesus. E ele falou: Deus, por favor, meu Pai, por favor, passa de mim esse cálice. Mas a resposta foi não. E aí o texto segue, ele volta a falar com os discípulos dormiram, não oraram com ele continuou ainda mais triste, porque ele se sentiu sozinho, né? Poxa, eu tô aqui sozinho nessa batalha, vocês não conseguem nem orar um pouco comigo? E aí ele voltou e orou de novo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E ele seguiu angustiado, e ele seguiu naquela certeza de que, puxa, não vai dar para passar esse cálice, eu vou ter que passar por isso. E aí, o texto nos diz lá em Mateus 26, 44. Foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E a resposta foi a mesma. Então, assim como Paulo, assim como Jesus, os dois oraram 3 vezes para que o Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse tirado da carne dele. Jesus orou 3 vezes para que passasse dele aquele cálice. Qual era o cálice? Era a crucificação, era a dor, era a tristeza, o desespero. Mas nenhum dos dois receberam respostas positivas no sentido de: vou tirar esse sofrimento de você, porque Deus pode. Ele pode simplesmente vir aqui e fazer assim, ó, muda seu temperamento e acabou. Você vai se tornar uma outra pessoa, você vai se tornar totalmente diferente disso que está te incomodando. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que a gente entenda que viver na dependência dele é muito melhor para nós. E que a graça dele nos basta. E que o poder dele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não, ele não tirou o espinho da carne de Paulo. Não, ele não livrou Jesus daquilo que estava para acontecer.
porém ele deu graça aos dois. E o que é alcançar a graça de Deus? É ser grato apesar de. Não é ser grato por aquilo que está acontecendo. Tem algo muito ruim acontecendo com você e eu agradeço por isso, muito obrigada. Não é agradecer pelo que está acontecendo, mas é agradecer apesar do que está acontecendo, na certeza de que a graça do Senhor nos basta. E para exemplificar isso, né, de forma prática, o que aconteceu comigo ontem? O dia transcorrendo, maravilhoso, passei em família, domingo, eu com meu coração cheio de gratidão. E o Dani, meu filho, tá com 4 anos e numa fase bastante desafiadora. Quem tem filhos aí com essa idade ou que já passaram por essa idade, sabem bem como é. E aí, naquela coisa, e birra, e desobediência, e pai, vai, aquele embate ali, né? Nós temos a nossa falibilidade, nós temos as nossas fraquezas. E aí eu acabei perdendo a paciência com ele, né? E, enfim, falando de forma mais dura com ele, mais ríspida, só que não exatamente só na firmeza necessária, né? No meu entendimento, eu passei um pouquinho do ponto daquela firmeza, não precisava de tanto. E eu me senti muito mal com aquilo. Não quero nem entrar aqui no mérito de estar certa ou estar errada, porque tem mães que fazem assim, outras fazem assado, não é nem essa a questão. A questão é que eu me incomodo com isso. Eu não gosto daquele tipo de reação, porque eu acho que não é necessária. Só que eu tive aquela reação porque vim de um dia inteiro de tentando acomodar aquilo, administrar, e já tinha vindo de um processo bastante delicado, né, coisas acontecendo, minha mãe que ficou adoentada, enfim, coisas acontecendo que vão deixando a gente mais fragilizada. E aí ontem acabou que eu, acabei atingindo ali o nível máximo. E naquele momento eu me senti completamente arrasada, frustrada, irritada. Eu me senti assim derrotada, cansada, derrotada por mim mesma, o que é pior. Alguém aqui já se sentiu assim? Derrotado por si mesmo, pelo seu temperamento, pelos seus hábitos? Foi assim que eu me senti naquele momento. Mas, gente, quando eu falo para vocês que a gente tem que trabalhar corpo, alma e espírito, eu não falo da boca para fora, eu não falo de algo que eu não entendo e que eu não pratique, porque eu pratico. Eu, além de trabalhar as questões emocionais e estudar e me aprofundar e tentar trazer assim o que de maior qualidade tenha para vocês, eu também pratico o alimentar do meu espírito. É o trabalhar da alma e o alimentar do espírito. E é isso o que eu quero trazer para vocês hoje, que ontem chegou um momento em que todas as técnicas terapêuticas que eu conhecia e que eu fui aplicando em mim mesma e eu fui tentando me ajustar ali, não foram suficientes, porque eu estava vulnerável, eu estava suscetível àquele tipo de reação. E aí eu me retirei e falei, Deus, me ajuda, Senhor, por favor, fala comigo, me ajuda a administrar isso daqui, me ajuda a vencer esse espinho na carne, né? Que é a questão do temperamento. E ali eu orei, eu pedi a Deus, né, para me dar sabedoria para administrar melhor aquela situação. E graças a Deus, né, a graça dele me alcançou e eu consegui administrar. E meu filho, meu marido, nós três ali, a gente administrou aquela situação e ficou tudo bem, graças a Deus. E à noite nós fomos ao culto. E o culto ontem veio e como Deus é maravilhoso, e é o que eu quero deixar para você. O quanto é maravilhoso você alimentar o seu espírito e saber que existe um Deus que cuida de você e experimentar esse cuidado e sentir esse cuidado dentro de você assim, da forma mais profunda e intensa que possa sentir. Aí o culto acontecendo ontem e a palavra foi... Ele iniciou a palavra falando sobre a bolsa da maternidade. O quanto uma mãe se prepara para a maternidade. Tudo que ela coloca naquela bolsa de coisas práticas, né? O que o bebê vai precisar e coisas além, que ele sequer vai precisar. E nós nos preparamos e nos prevenimos. E aí ele falou então da bolsa da eternidade.
que é o que o nosso Pai prepara para nós, o que o nosso Pai prepara para que a gente siga, andando, para que a gente siga sendo suprida, para que a gente siga se alimentando de tudo aquilo que a gente precisa para viver bem nessa vida e que isso se perpetue pela eternidade. E aí ele foi falando então do cuidado daquele pai, e ele, puxa vida, gente, acho que entrou uma ligação aqui de novo. Estão me ouvindo, pessoal? Gente, vocês estão me ouvindo? Voltei aqui. Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Confirma para mim, por favor. Beleza, estão me ouvindo, então vamos continuar. Então ele falou da bolsa da eternidade, que é tudo aquilo que vem de Deus para nós, para que a gente viva bem e para que a gente viva bem aí para a eternidade. E aí, gente, o que veio para o meu coração? O quanto Deus cuida de nós em cada detalhe, em cada fraqueza nossa, em cada coisinha que a gente precisa, em cada detalhe nosso que a gente precisa. É isso que Deus faz por nós. Ele cuida, Ele ama, Ele zela. E ali o pastor falando, né, do quanto a gente então deve se entregar ali na presença daquele Deus, o quanto a gente deve se beneficiar daquele cuidado que Ele traz para nós e que Ele faz por nós. E ali eu me derramei, gente, eu me derramei como há muito tempo eu não fazia. Como há muito tempo, e não por não querer, mas porque eu não estava me sentindo assim tão frágil e tão vulnerável a ponto de me derramar daquele jeito. Mas eu me derramei, eu me entreguei profundamente, intensamente, e eu falei, Deus, tem lugares realmente que nenhum profissional chega, nenhum medicamento chega, nenhuma terapia chega, nenhuma técnica, ninguém, gente. Tem lugares que é só Deus, e eu sou terapeuta, e olha, eu tenho plena consciência na qualidade do meu trabalho, e com muita humildade eu te digo, tem lugares que ninguém vai chegar. É só Deus, só Ele vai chegar ali para você. Então, a ideia desse nosso momento aqui, matinal, então todos os dias, às 8h30 da manhã, eu quero te convidar a estar aqui comigo. Eu vou trazer, como eu disse, situações minhas, situações das pessoas com as quais eu converso. Se você quiser trabalhar algum ponto seu, trazer alguma situação sua para a gente trabalhar aqui, olhar à luz da palavra de Deus, também traga, porque a ideia é que a gente tenha aqui um momento para a gente ser terapizada pela palavra de Deus e que sirva como um devocional para nós. Todas as manhãs, um devocional para a gente se conectar aqui com o nosso Pai. E é um momento para ser de conexão, de aprendizado e de adoração. O momento aqui nas nossas manhãs vai ser principalmente um momento de adoração ao nosso Pai. Aquele que cuida de nós no detalhe, porque ontem eu tinha tudo para terminar o dia arrasada, porque eu me senti muito mal mesmo com tudo que aconteceu, com todo aquele movimento ali, com o meu temperamento aflorado, eu me senti muito mal. Eu tinha tudo para terminar o dia arrasada, mas gente, sabe colinho de pai, em posição fetal, assim, recebendo todo o carinho, todo o amor, toda a atenção? Foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti enquanto eu estava ali, sendo ministrada por aquela palavra, orando, recebendo de Deus, recebendo o amor, o cuidado de Deus e recebendo tudo aquilo que Ele tinha para me entregar. Então é isso que eu quero que você sinta também. Então aqui nesse perfil você vai ter o trabalhar da sua alma com técnicas terapêuticas, com informações, com informações e conteúdos de qualidade para você se compreender, se olhar, se analisar. Sim, você vai ter, mas você também vai ter alimento para o seu espírito, para que ele te sustente nessa caminhada, para que você consiga sair do outro lado, sem deixar o inimigo da sua alma, das suas emoções, ficar apontando o dedo na tua cara e te acusando.
acusando em relação aos seus defeitos, em relação àquilo que você ainda não conseguiu vencer, porque, gente, é como o apóstolo Paulo falou, tem espinho na carne que não vai sair. A gente vai ter que aprender a lidar com ele. Mas tem coisas nossas que são nossas, faz parte daquilo que nos constitui. E a gente tem que aprender a lidar com aquilo e trabalhar aquilo da melhor forma. Mas não adianta você querer ser outra pessoa, porque essa é você, foi assim que Deus te fez. E é tão interessante que as pessoas às vezes passam a vida querendo ser outra pessoa ou querendo ser de outro jeito. Nossa, eu quanto pedi para Deus. Ai, Deus, eu quero ser mais calma, eu quero falar menos, eu quero ser menos intensa, eu quero gesticular menos, porque às vezes isso me atrapalhava, às vezes isso me colocava em situações assim, meio constrangedoras e tal. E aí, claro, com a maturidade, com o trabalhar, eu fui aprendendo a lidar com o meu jeito, com a minha intensidade, com a minha firmeza, porque firmeza é diferente de agressividade, certo? Então eu fui aprendendo a lidar com tudo isso e fui entendendo que eu sou eu, e que tá tudo bem ser eu, e que é bênção ser eu, porque Deus me fez assim. E Ele vai me mostrar aquilo que eu precisar trabalhar dentro de mim. Só que um dia, quando eu estiver diante dEle, Ele nunca vai me perguntar por que eu não fui a fulano ou a ciclano, ou por que eu não fui assim ou assado. Não. Agora pode ser que Ele faça uma pergunta, viu? Por que você não foi você? Por que você não foi Priscila? E eu não quero ouvir essa pergunta. Eu quero só que Ele me diga, filha, que bom. Que bom que você enfrentou aí os seus espinhos, as suas dores, e você confiou em mim. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Confia no Senhor. Deposita tudo que tem em você no altar. Deposita aos pés daquele que pode fazer algo com isso, e algo muito bom com isso, que pode transformar você em relação a isso. Ontem o meu marido, ao final desse processo, né, de oração e tudo, gente, eu me derramei mesmo, tô até inchada aqui, olha, eu me derramei ontem de uma forma muito intensa. E o meu marido veio, me abraçou e falou assim, Pri, tem muita gente precisando de ajuda. Para isso você precisa estar inteira, realmente. Que bom que você está fazendo isso. Que bom que você está se derramando. Você precisa estar inteira, você precisa estar bem, você precisa estar assim com tudo em você trabalhado e alimentado para que você ajude também outras mulheres. E é por isso que eu comecei hoje a fazer isso aqui com você, para trazer para você aqui, ó, sem máscara, trazer para você toda a verdade, tudo o que acontece aí no seu coração, essa confusão, todas essas coisas aí da sua mente, chegam aqui também e são trabalhadas aqui também. E são alcançadas pela graça de Deus aqui também. Glória a Deus por isso. Então vamos seguir juntas? Vamos seguir juntas nesse período da manhã, fazendo esse nosso devocional, esse período aí de terapia através da palavra, para que a gente saia do outro lado. E isso eu quero fazer com você, que é o mesmo que eu faço por mim. Eu quero te ajudar a fazer por você. Então, se você quiser seguir comigo nessa jornada de autoconhecimento das suas questões emocionais e também autoconhecimento de dores, de virtudes, de defeitos e conhecimento espiritual para que você acomode e alimente tudo isso, então vem comigo que a gente vai seguir aqui. Todas as manhãs, às 8h30 da manhã, nós vamos fazer o Terapizada pela Palavra. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a palavra de hoje tenha alcançado algum lugar no teu coração, tenha te consolado de alguma forma e trazido para você a mesma esperança que eu recebi ontem, quando Deus falou para mim, viu? Fica tranquila, que a sua mala da eternidade está pronta. Eu estou com ela e eu cuido dela para você, e eu cuido de você e eu te encaminho. Foi isso que eu senti. E não foi como profissional, como terapeuta, não. Foi como mulher, como filha de Deus falha, assim como você é. Então vamos seguir juntas nesse caminhar aí do aprofundar da palavra de Deus?
Se você quiser, se você se sentiu confortada, consolada, eu estarei aqui todas as manhãs às 8h30 te esperando para esse breve momento aí, uns 20, 30 minutinhos, para a gente mergulhar na palavra de Deus e se aprofundar e se aproximar desse Pai de amor tão maravilhoso. Eu quero terminar com uma oração. A Aline falando, essa live e essa palavra caíram realmente do céu na minha vida hoje. Me emociona tanto de saber, Aline, porque como diz a palavra de Deus, se uma pessoa for alcançada, já valeu a pena. Eu posso estar aqui falando para 1000 pessoas ou para uma, não importa. Se o coração for alcançado, o meu também foi. E como boa sanguínea que sou, aí gente, aqui é vida real, tem jeito, viu? Essa sou eu. Acostumem-se que vocês vão me ver agora realmente rasgada aqui na frente de vocês, porque foi isso que eu senti Deus me chamando ontem para fazer. Foi isso que eu senti Ele falando ontem para mim, viu? Tem pessoas precisando de gente real. Tem pessoas precisando de gente de verdade. Gente que derrame a verdade para elas, porque elas vivem essa verdade. A vida não é de faz de conta de pessoas maquiadas e em cima do salto e que não tem problemas. A vida é de pessoas que vão, se trabalhando dia após dia e rendendo graças ao Senhor, apesar dos problemas, apesar de tudo que chega até a nossa casa, certo? Então é isso. Só Deus sabe o quanto eu precisava ouvir tudo isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Que bom que você ouviu aquilo que você precisava. Pri Souza, Deus te abençoe. Amém, Pri, Deus te abençoe também. E meninas, vou finalizar aqui, porque eu gostaria de ficar aqui a manhã inteira conversando com vocês. Mas minha agenda tá me esperando, tem pessoas para atender e tem uma vida acontecendo. Então vamos para a vida. Felizes, em paz, porque a gente não tem problema? Não, a gente tem sim, mas nós temos um Deus que nos guia, nos orienta, nos alimenta, nos direciona. Então vamos rendendo graças a Ele, apesar de tudo, além de tudo, certo? Vamos orar? Querido Deus, Pai querido, Pai amado, Pai tão pontual, tão cirúrgico, que traz para o nosso coração aquilo que a gente precisa. Pai, a sua palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca ainda e o Senhor já sabe do que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as confusões da nossa alma. E é através do nosso espírito que o Senhor nos alimenta, nos capacita e nos orienta para mais um dia. Pai, muito obrigada por esse momento, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor vem com todo o socorro presente, com tudo que nós precisamos, Pai. Essas mulheres que estão aqui nessa live hoje estão recebendo do Senhor a melhor porção. Estão dando os primeiros momentos do dia delas para o Senhor, Pai. E eu sei que o Senhor as honrará, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por me dar essa direção, eu quero te agradecer por me dar coragem, por me dar sabedoria, por me dar liberdade para estar aqui, rasgando meu coração e trazendo para essas mulheres aquilo que o Senhor quer entregar para elas. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, me usa na sua profundidade, Deus, na medida que o Senhor quiser usar. Eu tô pronta, eu tô aqui, Pai. Eu tô pronta para isso, Deus. Muito obrigada, Senhor. Alcança todas essas vidas, Pai, como o Senhor me alcançou ontem, como o Senhor me embalou ontem no seu colo de amor e me trouxe tanto consolo, me trouxe tanta direção e tanta certeza de que não importa se o espinho está na carne, a sua graça nos basta e a nossa fraqueza é aperfeiçoada através da sua força. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada pela sua providência, pelo seu amor, pela sua presença e pelo seu socorro de todas as horas. Querido Deus, muito obrigada. Abençoa todas essas mulheres, abençoa, Pai, os nossos filhos, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa, Pai, todas as nossas decisões a partir de agora. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos e seguimos, Pai, na certeza
de que o Senhor está à frente. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada por estarem aqui nessa live. Muito obrigada por receberem aquilo que o Senhor derramou no meu coração. E todas as manhãs, então, às 8h30 da manhã, nós estaremos aqui. Se isso alcançou teu coração, se isso foi favor de Deus para a tua vida, se isso te acomodou de alguma forma, vamos seguir aqui comigo, ok? E essa sou eu, gente. Vamos lá que vocês vão conhecer muito mais ainda de mim daqui pra frente, porque é isso que eu senti que eu tenho que fazer. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até amanhã. Tchau, gente!